Olá a todos. Chegamos a um momento muito importante, que é essa lua nova, agora do dia 19 de dezembro, que é uma lua que ela está marcada também por uma sincronicidade perfeita com a passagem mais próxima do ser cósmico, né? Do ser estelar 3 Atlas. Esse alinhamento cósmico, ele vai abrir as portas para uma nova era que nós estamos já no início, ainda tênue, né, nesses primeiros movimentos, mas definitivo no potencial de transformação para as nossas vidas e para todo o planeta. Essa lua nova, ela vai acontecer na constelação de Sagitário, nos primeiros graus. Então a lua nova, ela também abre esse início da passagem dos 33 dias, né, da constelação de Sagitário. Então Sagitário fala do quê? De fé, de força, de responsabilidade, de ver a verdade, né, de ver o mundo. Então, está nos convocando o quê? Para levantar, para expandir o nosso olhar e assumir o nosso lugar no mundo. Não como meros espectadores, né? Deixa eu ver a notícia aqui na internet, no meu celular. Não, mas para assumir o nosso lugar ativo nesse mundo. Para que nós sejamos co-criadores. Então, é um chamado para enxergar com mais amplitude os outros, o planeta, a si mesmo, e compreender que saber não basta. Agora é momento de começar a agir mais. Porque uma vida voltada apenas para usufruir, só para você ser reativo, só para você atender o imediato dos seus desejos, isso vai gerando um desequilíbrio. Enquanto que quando você contribui, quando você tem mais atitudes, certo? Você nutre não só o mundo externo, mas também a sua alma interna. Então, aquilo que nós negligenciamos do lado de fora acaba sempre se refletindo como um peso do lado de dentro de nós mesmos. Então, esse novilúnio em Sagitário, ele traz, assim, um profundo apelo à responsabilidade com quem somos, com o que nós sabemos, com o que nós fazemos. Então, é um tempo para a gente se comprometer com o dever, não apenas com o prazer. De manter a moral firme, ainda que a verdade seja difícil, né? A gente não pode se manipular em acordo com os interesses, fica muito complicado. Então, porque afinal, só a verdade, só a integridade, né, é que realmente resolvem os problemas da vida, que traz a cura, né, que faz com que você avance, que você progrida. E com esse novo ciclo que está se formando, né, dessa lua nova, com essa passagem, entrada em Sagitário, é interessante como o novilúnio ele acontece entre os planetas Vênus e Marte. Então vocês vejam que o 3 Atlas ele fez uma passagem próxima por Marte, por Vênus e agora pela Terra. E justamente no novilúnio, né, que precede também o solstício, acontece exatamente entre os planetas Vênus e Marte. Então está trazendo com isso que um despertar urgente desse equilíbrio entre o feminino e o masculino que Vênus e Marte representam. Então a gente precisa de uma harmonia essencial para os tempos que nós estamos vivendo e principalmente para aqueles que virão mais à frente, os tempos que nós estamos abrindo agora. Então, Vênus está aonde? No finalzinho da constelação de Ophiuchus e Marte no comecinho da constelação de Sagitário, com a Lua e o Sol no meio. Então, com Vênus em Ophiuchus, eu falo muito aqui sobre Ophiuchus, né? O deus da medicina, a constelação da cura. Então, Vênus em Ophiuchus, ainda ativada por Quiron, que é o curador, é o regente de Ophiuchus, então surge um chamado profundo à cura do feminino. Não apenas das feridas visíveis, dos abusos sofridos ao longo desses séculos, né? Mas, sobretudo, aquela dor silenciosa de ter ocultado essa verdade. Porque a verdade, quando ela é negada, ela se enterra na alma
não só na alma daquela pessoa, mas na alma coletiva, como um veneno que vai nos consumindo lentamente. E é exatamente essa negação que precisa ser iluminada, que precisa ser curada também e antes de tudo. Porque a denúncia clara dos atos é essencial, sim, colocar regras, colocar leis, mas igualmente urgente é expor o padrão de aceitação resignada, aquele silêncio cúmplice que disfarça violência com compaixão falsa. Muitas vezes o feminino, por heranças ancestrais, ele interpreta o masculino como uma criança, um menino imaturo, desamparado, digno daquele perdão constante. Isso é um veneno que tem que ser colocado luz e esclarecido já. Eu li um livro recentemente de uma autora que eu gosto muito, que não tô fazendo aqui uma propaganda gratuita, porque eu gostei muito, que fala muito desse tema, que é Uma Delicada Coleção de Ausências, que fala de 3 gerações de mulheres que sofreram abusos e como que isso passa de uma maneira silenciosa, né? Todas sofrem a ferida, mas isso vai passando nessa relação silenciosa, que o silêncio, ele é justamente o silêncio dessa resignação, não somente do ato, certo? Então, nesse gesto de misericórdia, que o feminino faz, é uma misericórdia distorcida, se instala aquele ciclo tóxico. Quando você trata o abusador como um menino perdido, em vez de reconhecer a consciência dos seus atos, o mundo inteiro vai sendo empurrado para esse abuso de impunidade crescente, onde a imaturidade ela vai se tornando cada vez mais agressiva, cada vez mais destrutiva. Então, quando o masculino ele se ergue como um Deus punitivo, julgador, justificando a sua dominação como um direito natural, afinal de contas ele é homem, o feminino ele acaba tendo a sua própria existência negada. Por quê? Porque o seu amor ele é reduzido à piedade, a sua felicidade à culpa, a sua felicidade individual, porque o seu prazer ele só pode existir quando ele está associado ao outro, ele só é válido quando ele é oferecido ao outro. Mas a verdadeira cura, como eu digo, ela começa não com a perseguição do mal do lado de fora, não basta somente isso, mas um olhar corajoso para dentro, para aquela mão que abre essa porta, certo? Que abre a porta para esse mal e que sem perceber ela vai dando validade, vai validando tudo isso. E essa mão, ela não é uma mão feita de ódio, de costumes, mas essa mão ela é feita dessa interpretação equivocada, repetida geração após geração. Coitado, eu sou uma criança que deve estar doente, um dia ele muda, mas ele não muda. E a doença, porque isso sim é uma verdade, é uma enfermidade espiritual, emocional e olha, é contagiosa, porque ela se alastra, ela se alastra assim, ela corrompe laços, famílias, a sociedade como um todo, e até aquela mão que alimenta isso, ela também é adoecida, ela também pega tudo isso, com aquele silêncio, ela se vê contaminada. Então a cura, ela exige uma ruptura com essa ilusão de inocência imatura. Para que temos que exigir o quê? Responsabilidade. Antes de tudo, permitir que essa verdade ela seja vista, nomeada, confrontada, e só então o feminino ele vai poder o que existir e renascer com plenitude, fora dessa sombra, desse perdão, dessa aceitação do inaceitável. Agora, vamos falar um pouco desse masculino, do trânsito de Marte, que eu estou trazendo uma visão muito real, que ela é bem simbolizada por Vênus em Ofíucos. E Marte em Sagitário, Marte em Sagitário, ele atua como um alerta poderoso para esse princípio masculino que está debilitado,
que ele, assim, ele está se impulsionando para um crescimento que ele não tem que crescer em força, ele tem que crescer em responsabilidade. Ele tem que ter a noção de como ele impacta esse mundo. Então, o momento dessa mudança é agora, não dá mais para adiar, não é mais uma opção. Então, nós temos que ir além dessa vida guiada apenas por desejos físicos, buscas materiais, né? Tudo isso é importante, certo? Mas quando você pauta a sua vida somente por isso, os sacrifícios que são feitos, eles corrompem, eles corroem, eles doem também. Porque o feminino, ele incorpora o quê? A alma, a emoção, a conexão com a natureza, com a beleza inerente de tudo. Então, esses elementos vitais, quando eles são desconsiderados, vai gerar um trágico, vai ser inevitavelmente um desequilíbrio que vai causar uma autodestruição. Porque sem essa essência feminina que dá a vida, a existência ela vai se tornando sempre algo vazio, sem sentido, triste. E essa agressão, né, desses interesses concorrentes, eu tenho que ter mais, eu preciso ser melhor do que o outro, isso vai degradando tudo, a sociedade, o ser humano como um todo, o planeta, nós vemos na nossa injustiça social. Então, nós temos que abrir um alerta para tudo isso, para transpor essa visão. Porque o desequilíbrio do feminino e do masculino não se trata de homens e mulheres, se trata do nosso impulso masculino e do nosso impulso feminino, tudo que o feminino e o masculino, o yin e o yang, representam no nosso planeta. E uma coisa interessante que Marte, ele vai estar no momento dessa lua nova, ativando Ceres, que representa a deusa da natureza. Então, assim, essa ativação, ela ressalta um grito, como se dissesse, pare esse caminho destrutivo agora, certo? Porque, simultaneamente, esse novilúnio, ele acontece com a passagem do ser cósmico 3 Atlas, que ele, assim, vem de uma potência de sabedoria que está há éons, né? Bilhões de escalas acima do que a gente compreende, para trazer o quê? Uma energia que traga não só uma esperança, que ilumine essa energia para ideias inovadoras, para despertar o ser humano no seu interno, para que ele entenda que ele é mais do que ele pensa. Ele tem que se encontrar dentro desse sentido para o nosso planeta. Porque nós precisamos urgentemente reconstruir essa união sagrada do impulso masculino e da alma feminina. E a gente tem que reconhecer que a nossa própria vida, ela se origina e depende dessa harmonia. Não é de qualquer harmonia, mas do masculino sagrado e do feminino sagrado também. Nós temos que recuperar a nossa verdade. E nós somos seres sagrados no planeta, nós não estamos aqui para fazer qualquer coisa e com qualquer pessoa, sem medir a responsabilidade que isso causa, certo? Um outro aspecto importante desse novilúnio, né, fundamental, que é a ativação de Saturno e Netuno. Os dois vão estar sendo ativados pelo Sol e pela Lua. Então, esses planetas, eles estão formando uma energia fundamental durante esse ano todo de 2025, que eu falo já desde lá do início, e eles vão entrar ainda mais fortes em 2026. Então, 2025 é como se fosse um preparo para essa força maior que vai chegar agora em 2026. Em breve eu vou fazer um vídeo agora sobre as energias do próximo ano. Então, Saturno e Netuno, eles estão em movimento direto na constelação de Peixes ainda. Eles são planetas muito lentos, então eles vão ficar lá mais muito tempo mesmo. Então, eles estão mostrando que nós já viramos a ampulheta dessa mudança. Já virou a ampulheta, a gente não está se preparando para a mudança já começou. Então, a hora é agora. Nós precisamos nos redefinir a partir desse momento. Essa é uma energia que todos irão sentir, certo? Não vai ter aquela pessoa, puxa, está acontecendo isso, não estou vendo nada. Todos.
muitos já estão sentindo também. Por quê? Para entender que todos nós somos diferentes, porque essa energia ela vem para quê? Para trazer a essência de lá de dentro. Nós temos que viver mais essa essência, fundamentalmente a nossa essência de alma, como seres humanos, conectados com a Terra, com o cosmos. Então nós precisamos encontrar a nossa assinatura original no mundo. Encontrar aquilo, porque todos nós temos algo de especial. Nós temos que encontrar esse especial lá de dentro e permitir que ele aflore, que ele exista. Como um renascimento que precisa acontecer sem medo de existir. E assim, que nós podemos e devemos encontrar, porque somente através desse caminho, né, que nós vamos conseguir essa evolução, que é encontrar esse equilíbrio desse yin, desse yang, Vênus e Marte, feminino e masculino, e com Saturno e Netuno eles mostram uma outra polaridade que precisa viver em equilíbrio, que é o material de Saturno e o espiritual de Netuno. Então, abram as portas para essa luz que nós estamos recebendo, com a fé, com a empolgação de Sagitário, que é a constelação que a Lua e o Sol vão começar a iluminar no novilúnio. Então, Sol e Lua em Sagitário, abrindo o ciclo de fé, responsabilidade, energia forte, de empolgação, porque tudo isso pode ser vivido de uma maneira alegre, de uma maneira feliz. A gente tem que entender a diferença entre euforia passageira, movida por desejos momentâneos, que acabam sendo exagerados e trazendo um consequente sofrimento, e para a alegria genuína de viver com a paz em si, certo? Então, obrigada pela presença de todos, abraços estelares. E lembrando, para quem quiser uma leitura astrológica, para quem quiser fazer uma sinastria, agora uma grande especialidade que eu vou inaugurar uma ótima novidade agora para 2026, né? Um site de relacionamento para aproximar as pessoas através da conexão cósmica, da conexão de alma espiritual. E também para quem quiser fazer o curso de astrologia sideral, eu tenho já o curso completo. E livros, né? Várias outras coisas. Se você quiser se aprofundar nesse universo cósmico, nós temos aqui várias opções para você conhecer um pouco mais. Então, obrigada a todos, até o próximo vídeo.